verso 1, ao verso de número 5. Estamos no penúltimo capítulo. Eu vou ler esse texto. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos Judeus? Respondeu Jesus: o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. Insistiram, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou. Amados, nosso tema nessa noite, nosso objetivo nessa noite é abordar a interpelação de Jesus diante de Pilatos. Jesus é interpelado por Pilatos. Nossa pergunta de hoje é a pergunta do texto. Qual é a pergunta do texto? Tu és o Rei dos Judeus? Está no texto. Portanto, vamos nesse momento baixar nossas forças mais uma vez e buscar a graça do Senhor, porque o Senhor me ilumine. Preciso entender esse contexto. Fale comigo, traga o meu pensamento que Lucas quis escrever e Senhor aplique em meu coração. Porém, nessa oração eu quero te perguntar e eu quero que você consulte se de fato Jesus é o seu Rei. Essa é a grande pergunta aqui. Pergunte na sua oração a Deus: Senhor, tu tens sido meu Rei. E se Jesus não tem sido meu Rei até hoje, essa é a noite de deixar Jesus ser o seu Rei. Mas, fale comigo bem. Estamos sem pressa e você pode orar ao Senhor. Pai Celeste, ao entrar no capítulo 23, o coração do eleito começa a acelerar um ataque cardíaco. É impossível ao eleito não se emocionar com o sacrifício vicário do seu Salvador, do seu Redentor, do Senhor, do nosso Senhor, Jesus Cristo. De forma dramática, Senhor Deus, foi naquele período, precisa ser hoje, no século 21, para todos nós. Assim, Pai, como essa pergunta foi feita por Pilatos nessa noite, quem faz é o Espírito Santo. Eis, cristão, será que Cristo tem sido teu Rei? Teu Senhor? Ilumina teu servo. Eu sou pecador, mas preciso da tua misericórdia para trazer o recado da tua parte para todos os nossos corações. Usa-me, Senhor, nesse momento. Traga o nosso pensamento, Senhor, as informações que Lucas queria passar para Teófilo, o amigo de Deus, e para a igreja, e para todos nós. O que o Senhor quer falar conosco nesses 5 versículos? E aplique em nossos corações agora, de forma linda, como eu tenho dito
profundidade e com lateralidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor Deus pela intervenção nesses 10 dias dos meus irmãos oficiais que estiveram aqui trazendo a mensagem, participando dos estudos. Deus abençoe grandemente o presbítero Paulo, o presbítero Fred. Hoje é dia do presbítero, nós estamos felizes por isso e louvamos a Deus pelas vossas vidas. Gratidão no coração, continue sendo bênçãos, deixando Deus usar para a sua honra e para a sua glória cada vez mais. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas voltando à nossa exposição bíblica, o sermão que antecede a sequência expositória tratou de uma declaração. Se lá foi, naquele sermão, uma declaração feita e que levaria e culminaria esse fato aqui de Jesus estar diante de Pilatos, a pergunta do sermão que foi passado, que nós apresentamos foi: por que Jesus é considerado o Filho do Homem? Declaração Filho do Homem levaria a sua condenação primeiro diante dos religiosos, esses que estão aqui insistindo com Pilatos. A declaração Filho do Homem é central e mostra o objetivo único daqueles homens, dos fariseus, dos saduceus, do Sinédrio, do conselho judaico, que queria destruí-lo, pois de fato, nas palavras deles, dentro do contexto, e eu já chamo a sua atenção para o capítulo 23, verso 5, alvoroço, alvoroçado. E nós vamos ver o significado dessa palavra. Na palavra deles, Jesus era alguém que estava alvoroçando, ensinando desde a Judéia, a Galiléia, até os confins da terra naquele tempo. Ouvia-se falar dos ensinos do Senhor Jesus, e ele, como herege, teria que ser detido, calado, sufocado, morto. Esse era o objetivo deles. Implicava, portanto, uma reivindicação de autoridade divina e messiânica. Como esse homem que está aqui pode ter ou implicar, ou ele mesmo declarar ser o Filho de Deus? Isso comunicou na morte, na apresentação dele perante aqueles homens, e leva ao sacrifício, como a gente vai ver aqui. Mas isso ficou já 10 dias, viu, meu irmão? Esse sermão já está 10 dias aí atrás. Hoje, meu resumo é: Deus governa todas as criaturas e as suas ações, desde a maior até a menor. Quando eu trago esse resumo, o que eu quero dizer para nós aqui? Aonde estava Deus Pai? Aonde estava Deus, o Espírito Santo? Porque o Deus Filho estava ali. Será que as divindades que ali deveriam estar presentes na pessoalidade de Deus Pai e Deus Espírito Santo, foi dar uma voltinha e deixou Deus Filho, como o goiano gosta de falar, deixou Deus Filho se lascar? Ou eles estavam ausentes? Não. Até esse momento, até o início da crucificação de Jesus, porque nós estamos aqui, vamos ver Jesus ainda perante Herodes, vamos passar por Jesus, ele vai voltar de novo para Pilatos, ele vai sofrer muito mais, está começando o processo de cultura de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão no controle. Deus governa todas as criaturas. Deus estava no governo nesse momento. E você vai ver essa questão dentro desses 5 versículos, e você vai contemplar as ações de Pilatos convergindo na vontade de Deus.
E aí eu quero dizer algo para você. O que acontece com o eleito é da vontade de Deus. O que acontece conosco é da vontade de Deus. Ainda lembrando o sermão da manhã, onde nós temos dois caminhos e dois futuros, com base no Salmo de número 1, aonde o salmista fala do ímpio e o salmista fala do justo, vemos que todas as coisas é do conhecimento de Deus, inclusive esse fato. Antes que acontecesse no livre conselho intertrinitariano, Deus disse, predestinou Jesus, Deus do Filho, para que ele vivesse esse momento. E ele estava dirigindo todas as coisas. Até mesmo no desespero humano sobre Cristo, onde ele vai clamar: Pai, Paizinho, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade. Até esse momento, de 100% humano, levando sobre si as nossas lutas, nossos pecados, nossas dores, Deus está no comando. Deus está no comando. Irmãos, esse texto nós vemos Jesus sendo levado perante Pilatos para uma interpelação, para um inquérito, para um questionamento, para uma averiguação, para um interrogatório. Mateus capítulo 27, 2 a 11, 14, expressa esse ato. Marcos 15, 1b a 5, João 18, 28 a 38, os sinóticos estão em harmonia no final do livro. Porque isso é importante para nós. Porque se escapar algum desses livros, você vai. Se escapar Mateus, você tem Marcos. Se escapar Marcos, você tem Lucas. Se escapar Lucas, você tem João. O fato é que o cristão ele tem que saber dessa história. Isso é fato. A morte de Deus. Verso de número 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Toda a assembleia se levantou e conduziu-se a Pilatos. Isso significa o sinédrio, conforme Atos 23, 7. A razão por qual a assembleia agiu assim é porque para os judeus levar avante a sentença de execução teria que ser conforme eles predeterminavam no sinédrio, no cunho da fé. E essa sentença de execução sem o alvará do Império Romano não teria efeito nenhum. Eles precisariam de uma assinatura do Império. Por isso, eles vão a Herodes, eles vão a Pilatos para ratificar o absurdo que eles estariam cometendo, o crime que eles estariam cometendo. Mas eu faço uma pergunta para você. O que você sabe de Pilatos? Pastor Pilatos. Até a criança, o Arthur aí, ele me responderia. Pode desenhar, viu, Arthur? Pode escrever. Eu até esqueci de falar com as minhas crianças. Eu perdendo o jeito. As crianças pegam uma folha, desenhando. Bom, elas estão lindas e silêncio. Parabéns por isso. Vocês podem interagir aí. Até o Arthur ele saberia dizer: o que foi Pilatos? O que vem à sua mente quando alguém pergunta: quem foi Pilatos? De uma forma tão simples você vai lembrar: aquele que lavou as mãos. Mas ele era muita coisa. Eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, Pilatos ele era o 5º procurador de Samaria e Judéia. Ele era alguém importante. Ele tinha legado a autoridade das terras da Síria. Pilatos, ele traz várias informações
nós temos Filo que cita que o seu caráter era de um déspota. Filo fala, citando a carta a Agripa I, para Calígula, onde ele chama Pilatos de alguém inflexível, sem compaixão, obstinado. Pilatos era o cão. Ele era mau. Ele matava. Derramava sangue. Homem que repetidamente castigava sem julgamento. Era mais ou menos não, bate aí. Você pensa bate. Era assim. Ele praticava muitos atos de crueldades, até psicópatas, a história dos psicópatas, e absinos que o catalogavam entre os santos. Ele deleitava e molestava os judeus, ele não gostava dos judeus, e agora quem estava diante de Pilatos, os judeus. Só por isso, irmãos, porque ele não gostava dos judeus, ele utilizou o tesouro do templo para pagar aquele tudo. Ele pegava o dinheiro do templo e ele gastava no próprio império, na administração do próprio império. Ele entrou em Jerusalém com os estandartes das tropas, marchando, tocando, quebrando toda a reverência do templo. Sempre mais. Os seus escudos, com suas imagens, com suas efígies romanas. É só você ler um pouquinho da história que você vai saber quem é Pilatos. Saindo um pouquinho só daquele que lavou as mãos, você pode ter muitos dados do caráter de Pilatos. À luz dos evangelhos, sabemos que ele era orgulhoso. Veja João 19:10, o orgulho de Pilatos, ele era cruel. Lucas 13, verso 1, provavelmente fosse tão supersticioso quanto a sua esposa. Ele era supersticioso. Sabe que é uma pessoa, o crente é supersticioso? Eu tenho um livro lá, que eu ganhei da Safra de Valência, que o título do livro é Superstições dos Crentes. Aquele negócio de você, no final do ano, colocar uma roupa branca, superstição. Aquele negócio de você trazer na carteira um humano, pastor, esse crente não faz isso. Eu já vi. Esse negócio com o humano, para que joga fora? Não. Quando a prosperidade não chegar na minha carteira, eu não jogo fora essa semente que eu romano. E crente? Crente que toda hora fala assim, está amarrado. Crente que toda hora bate na mesa. Superstições. Crente que está com a Bíblia aberta no Salmo 90. Crente que fala, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Toda hora você fala, sangue de Jesus tem poder mesmo. Por que você vai ficar falando que sangue de Jesus tem poder? São superstições. Pilatos, ele era supersticioso. Como indica todos os relatos do julgamento de Jesus, perante ele era egoísta, sempre fazendo tudo o que estava bem em sua cabeça como imperador. Ele odiava profundamente esses judeus, o qual, segundo ele via, estavam sempre causando problemas e mais problemas. Não poderia provar se ele totalmente era instituído de compaixão humana, e o fato é que os evangelhos diz a respeito disso. Ele era tão supersticioso que ele teve uma exaltação da sua esposa. Olha, não deixa com isso. E isso fica na sua cabeça. Se a gente for olhar pelo cunho natural, Pilatos tinha tudo para absolver Jesus. Mas por que ele não fez isso? Porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus Pai era que ele morresse por mim, por você. E aonde estava Deus nesse caminho? Amados, em harmonia com tudo isso, percebe-se que a atitude e os relatos de Pilatos envolvem algumas formas, como por exemplo, Pilatos pergunta que ele tinha trazido a Jesus diante dele, que acusação era
daqueles homens a Jesus. E aí nós começamos a observar, irmãos, que esses homens do Sinédrio, eles começaram a responder. Veja o versículo de número 2. E passaram ali, acusaram, encontrando esses homens pervertendo toda a nação. Tudo mentira. Tudo mentira. O que eles estavam falando ali. Quando é que Jesus perverteu a nação? Quando é que Jesus negou o tributo? Pelo contrário, ele manda pescar um peixe e ele manda abra esse peixe, tire essa moeda, pague o tributo, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tudo mentira. Então, o que nós podemos perceber aqui, que a primeira acusação poderia ser considerada como sendo tríplice, uma acusação bastante vaga, que não levaria ninguém para o sacrifício, para a pena capital, para a pena de morte. Talvez possa ser considerado como uma introdução até mesmo aos demais itens. Assim, entendido, a acusação seria: descobrimos que Jesus é um homem que tem pervertido toda a nossa nação, proibindo o povo de pagar impostos a César e pretendendo pessoalmente ser o Messias. E aí eles usam uma pitada de política. Jesus nunca foi político. Ele nunca quis ser rei. E aqueles homens da festa jogando com ele no império, dizendo assim: ó, ele quis te derrubar. Ele quis fazer oposição. Irmãos, o que nós podemos inferir de tudo isso? Além disso, Pilatos sabia muito bem, ele sabia muito bem que os judeus não eram tão profundamente afeiçoados. E o governo romano, ao ponto de estarem desejosos de executar alguém que expressasse sentimento anti-romanos, eles estavam bem cientes disso, com o fato de que a verdadeira razão pelo qual demandava ali, na cabeça daqueles líderes, o próprio Pilatos, ele diz, era inveja. Mateus 27, Jesus. Então pega tudo isso. E Pilatos era contra os judeus. Pilatos tinha toda a autoridade. A mulher de Pilatos para ele: não se meta com esse homem. Pilatos tinha tudo para absolver Jesus. Está percebendo aí? Verso 3. Então Pilatos faz uma pergunta. E Pilatos então diz: tu és o rei dos judeus? Pilatos fez essa pergunta para proteger-se, não porque cresce na acusação. O pronome tu não é apenas pronunciado, mas é encabeçado a pergunta e colocada, percebe aí, uma forte ênfase sobre ele, como se o procurador estivesse dizendo: tu, vírgula, rei dos judeus. Que ridículo. Respondendo ele, disse: como é que você diz isso, Jesus? Tu dizes, como é que você diz isso? Jesus não é o rei dos judeus. Jesus não é o Senhor só de Israel. Irmãos, a gente tem visto muita gente adorando Israel, muita gente com medo de Israel. Israel está. Jesus não é só o rei de Israel, não é só o rei dos judeus. Jesus é o nosso rei, Senhor e Salvador. Ele não é rei de uma nação só. Mas de quem Jesus é rei então? Hebreus, de um povo de propriedade exclusiva, de uma nação santa, de um povo eleito, de um povo que reconhece o seu senhorio, de um povo que deixa ele ser o Senhor, o seu Salvador. Logo, Jesus é nosso rei. Ele não é só o rei de Deus. Ele é o teu rei. E você não é judeu. Você é brasileiro.
Verso 4. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e ao povo: não encontrei neste homem nenhum crime. Pronto. Absolvido. Todo advogado espera o juiz dizer isso. A sentença é a absolução. Isso teria posto um fim ao problema enfrentado ali. Jesus agora teria sido declarado isento de culpa e colocado em liberdade. Isto é, que nos respeita a justiça humana, que ele respeita a justiça humana. Naturalmente sabemos que no sentido mais profundo isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Porque Jesus tinha que morrer pelos nossos. Este fato, porém, irmãos, não remove a culpa do Sinédrio. Eles mentiram, eles forjaram, eles levaram Jesus perante Pilatos. A história continua. E no verso de número 5, veja, essa palavra introdutória do verso de número 5, ele é insistente. Eles insistiam cada vez mais dizendo: ele é o grosso povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Enquanto essas palavras estavam sendo proferidas, Pilatos, com muita atenção, observa o dizer dos judeus. Certamente no original, ensinando por todo o país dos judeus, significa por toda a Judéia, mas como já se mostrou previamente, no verso 4:44, às vezes Judéia significa Palestina. Jesus ensinou por toda a Palestina, país dos judeus. Mas o que teria despertado especialmente o interesse de Pilatos foi outra coisa. Segundo a acusação que ora era proferida, Jesus era procedente da Galiléia de Herodes. E mente que política é assim: nós vamos então dar uma cutucada no outro político, num outro estado. Ele agora então observou: opa, Jesus é da Galiléia. E quem é da jurisdição da Galiléia é Herodes. Eu me coloco sob suspeição para não julgar Jesus. Ele quis mais uma vez não julgar Jesus e mandá-lo para Herodes, o Antipas, aquele rei da Galiléia que também era um déspota, se não um mero tetrarca, um rei que causou muitos distúrbios e sofrimentos para aquele povo, justamente nesse momento que esse governante passeava por Jerusalém. Opa, aí se eu sou político, então eu vou fazer o seguinte: na minha cabeça eu digo muita coisa. Que era o jogo de Jesus. Você está entendendo? Jesus agora, e a gente vai estudar o texto que segue e vai até Herodes. Soberania de Deus também, mais uma vez. Como é que Deus sabia que naquela hora, o julgamento do filho, Herodes, que era o responsável da Galiléia, estaria ali? Existe alguma coisa que Deus não sabe, meus irmãos? Pilatos considerou essa certamente uma maravilha, coincidência na cabeça dele e possivelmente a forma em que o procurador podia resolver o problema. Toma que o problema é seu. Toma que o filho é seu. Eu não quero condenar Jesus. História certa, ninguém. Quando nós olhamos para a condição de fé de Jesus, nós vemos no capítulo de número 5, Deus da providência. E quando lemos pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória e da sua sabedoria, justiça e bondade, misericórdia, sustenta e dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as nações,
maiores até as menores, está sob o controle do Pai. Inclusive estava sob o controle de Deus esse momento em que o seu filho seria julgado. Leia em Provérbios capítulo 15, verso 3, onde diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso nos repete mais uma vez, o Salmo 1, que foi lido hoje. O Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o caminho dos ímpios. Ele conhece. Os olhos dele estão em todo lugar, contemplando a história, contemplando o sacrifício do seu filho, contemplando a dor que ele sentia. Em nenhum momento a Trindade se afastou do Cristo. Mas o projeto e o propósito de Deus tinha que ser. Irmãos, quantas vezes nós esquecemos que o propósito de Deus, e eu preciso ser cumprido em nossa vida. Você tem entendido o propósito de Deus na sua vida? Romanos capítulo 9, verso 17 é: porque as Escrituras dizem a Faraó, para isso mesmo te levantei. Deus levantou o Faraó para que o seu coração fosse endurecido 10 vezes, para que Moisés tivesse perseverança de uma vez, deixa que eu povo ir, 2 vezes, deixa que eu povo ir, as pragas estarem lá, sendo feitas da mesma forma que Moisés invocava, os magos faziam. Mas a primeira, irmãos, você desiste. Na primeira nós desistimos de ir a Deus, de confiar no Senhor, de entender que o propósito de Deus vai até o fim. Não se desespere, porque o Senhor tem propósito para todos nós. Deus criou, diz as Escrituras, Paulo falando, pregando numa cosmovisão do Velho Testamento, ele diz: Deus criou o Faraó, Deus levantou o Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Faraó, você é o Todo-Poderoso do Egito? Você não sei sim, eu sou Deus, Deus. Não, eu sou maior que você. Às vezes, irmãos, nós estamos lutando contra Deus e não entendemos por que coisas acontecem conosco desta forma, desta maneira. Salmo 135, verso 6: tudo quanto aprova é o Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tem a assinatura de Deus. Tem a revelação de Deus. E o homem é indesculpável diante de Deus. Irmãos, pode chegar agora na cadeia, falar com a pessoa mais dura, coração mais endurecido, ele vai abaixar sua cabeça e vai dizer assim: Deus existe. Deus existe. Deus se representa na natureza. Deus traz a sua assinatura. O DNA de Deus está impresso aqui. Olha para você. Quem te gerou foi Deus. Quem escreveu a sua história foi Deus. Se seu marido é problemático, confie em Deus. Se seu filho está distante, confie em Deus. Se a sua dor é mais forte, se dor é mais forte, eu trago no meu peito e sofro. Sou feliz. A palavra de Deus, sou feliz. Com Jesus. Ele está presente. Ele não está ausente. Eu quero concluir a nossa reflexão nessa noite. E aquela pergunta? Eu comecei perguntando você: realmente Jesus tem sido teu rei? Tu és o rei dos judeus? Fez a pergunta a Pôncio Pilatos a Jesus. E hoje, uma voz interior, o Espírito Santo, que habita no eleito, que ajuda o eleito, que conforta o eleito, ele pergunta: meu filho,
ouviu e estudou que os maiores ateus são os de dentro da igreja. Os ateus práticos somos nós, quando nós não temos relações com Deus, até sabemos que Deus existe, mas eu não deixo e eu não desfruto de uma comunhão íntima com Deus, eu me torno alguém que não deixou Cristo sentar no trono. Quem está sentado no meu trono, na minha existência? É o meu ego, é o meu eu, é o que eu quero, são os ídolos do meu coração. Quem está me governando? Quais são as vozes que eu estou ouvindo? Vozes dos ímpios? Não dos justos? Quem domina a minha vida? Sou explosivo? Então, pastor, ó, não vem não, porque se encostar em mim eu pego fogo. Não, que é isso? Cristo já mudou o seu coração. Cristo já mudou a sua vida. Cristo já te fez uma nova criatura. Você já passou por um novo nascimento. Você mantém relacionamento com o Senhor. Pôncio Pilatos fez essa pergunta durante o julgamento. E que grande importância tem essa pergunta, tanto histórica como teológica. Aqui estão alguns princípios do ponto que destaca essa importância. Pilatos, como governador romano, estava preocupado não com os judeus, mas Pilatos estava preocupado com sua estabilidade política, com a manutenção da ordem pública. Ele afirmava ser o rei também dos judeus e poderia ser visto como uma reivindicação política, sugerindo agora uma possível revolta ou um distúrbio, um motim a Roma. Vai haver pelos judeus um motim. Pilatos, portanto, precisava determinar se Jesus representava uma ameaça ao império. Mas volte seus olhos para o versículo 5, onde você leu alvoroçado. Ele alvoroça, ele agita. Para os judeus da época, a ideia de ele ser o Messias estava ligada a uma figura extremamente política da vida. Os judeus pensavam no Davi, no Salomão, no rei, que libertaria Israel da opressão estabelecida pelo Império Romano. É algo semelhante como nós vivemos recentemente. É a política que vai mudar o Brasil. É o certo partido que vai mudar o país. Não é Deus. Nós começamos a nossa liturgia hoje falando de 1 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você, nação de Deus, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, se humilhar, orar, buscar os caminhos do Senhor, eu ouvirei do céu, perdoarei a sua terra, sararei, curarei, visitarei. O poder não é dos homens. A resposta de Jesus àquela pergunta é fundamental para compreendermos essa missão, essa identidade. Nos evangelhos, Jesus frequentemente responde de maneira que indica que o seu reino é de natureza espiritual e não política. Irmãos, vamos parar daquela demagogia da década de 80 de dizer: vem à igreja buscar sua bênção, vem à igreja decretar sucesso, dinheiro, prosperidade. Não cabe mais esse tipo de apelo para a igreja. Venha para o reino do Senhor participar espiritualmente. Essa é a proposta. E o reino dos céus não garante dinheiro, fortuna, prosperidade, não garante nada disso. Em resumo, a pergunta para os reis judeus é crucial porque encapsula as tensões políticas, religiosas, espirituais que culminaram na crucificação de Jesus. Mas o que eu tenho que trazer à minha mente sobre esse assunto? A Bíblia afirma que tudo culminaria no julgamento e na morte do Filho do Homem.
Nunca foi mencionado julgamento e morte do rei dos judeus. Deus não é brasileiro. Deus não é americano. Deus não é de Israel. Então Deus é de quem? É teu. É nosso. Sabe de uma coisa, irmãos? Até porque o objetivo do soberano seria não politizar uma pátria só, mas uma nação de eleitos. Gostaria que você agradecesse a Deus por você ser um eleito, uma eleita do Senhor. Foi por você e por mim que o Senhor ouviu palavras. Isso é consciência. E a consciência nos leva a não tomar o nome de Deus. Não tomar o nome de Cristo e reduzi-lo somente ao rei dos judeus. Isso é furtar toda a grandeza e importância de sua obra pelos eleitos. Deus é eleito em Santa Maria, Deus é eleito no Gama, Deus é eleito em qualquer parte desse mundo. Deus é eleito, Deus. Tira. A sua eleição, moço, vale mais do que o seu casamento, vale mais do que o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, vale mais do que o seu relacionamento com seus filhos, vale mais do que o seu relacionamento com seu patrão. Se seu patrão começar a escarnecer, zombar, aprendemos hoje de manhã, não se assenta, dê um tchau para ele. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa, o meu nome não é digno de mim. Preste atenção, nação eleita. Quem é a nação eleita? O povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente precisa trazer isso à nossa consciência. Não reduzir a migalhas aquilo que Deus é. Soberano Senhor dos eleitos. E em teu coração, Deus? Como é que Deus trabalha isso no meu coração? No teu coração eu preciso deixar então o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ser soberano. Abra o seu coração, coloque no centro da sua existência nosso Senhor Jesus Cristo. Apresento essas áreas da minha vida, apresento essas dificuldades que eu tenho. Senhor Jesus, eu ainda não entreguei completamente meu coração a Ti, eu não entreguei a minha vida a Ti. Senhor, eu sei que Tu és meu Salvador, e para onde irei, se só o Senhor tens palavras de vida eterna? Mas ainda eu não entreguei meu temperamento, minha ansiedade, minha depressão, meu medo, meu complexo, minha luta. O Senhor pode restaurar. Se você fizer isso agora, Ele é o teu rei. Ele não é somente um rei de Deus. Ele conhece o seu coração, com a sua mente. Quais são os aspectos fundamental desse sermão? E passando a acusá-lo, diziam: descobrimos que este homem está pervertendo nossa nação, assim como Jesus sofreu, sendo caluniado e mentindo sobre os seus atos, seu ministério. Os eleitos podem passar por toda perseguição semelhante. Atento a isso, lembre-se que ele sofreu personalmente em nosso lugar. O que impede você de entregar totalmente o controle a Jesus em certas áreas da sua vida? É o medo? É o que seu filho vai falar de você? É o que as pessoas falarão? Como você pode reconhecer e superar esses obstáculos com a ajuda de Jesus? Senhor, eu vou vencer contigo. Se o Senhor não vencer, eu não conseguirei. Crie em mim, ó Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração novo, puro, para participar da ceia. Quais as mudanças você acredita que viria em sua vida
Se Jesus fosse verdadeiramente Rei dos Reis, em todas as suas ações e pensamentos. Não, hoje você tem que sair daqui pensando nisso. Que Jesus é o Rei dos Reis da sua vida. E o que mudaria na sua vida? Se você deixasse Jesus ser o Rei dos Reis do seu pensamento, da sua consciência, do seu coração. Vamos terminar, Deus. O que você vai levar para a sua semana? O que eu vou levar desses 5 versículos para a minha semana? Deus nos diz o seguinte: você que é membro dessa igreja, só uma maneira da gente agitar Santa Maria, alvoroçar e agitar. E você já viu no versículo como Jesus agitou toda a Palestina. Só existe uma forma para a igreja, e a forma para a igreja é procure ensinar a verdade. Isso é o Evangelho que estamos quase acabando. Por isso o Evangelho é poder. Ensine a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ensine isso para as pessoas. Pregue isso para as pessoas. Essa é a nossa missão, de pregar o Evangelho, de olhar para o perdido e ser um portador da palavra de Deus. Querido, proclamador da palavra de Deus. Isso tem que ensinar. Irmãos, é interessante, a gente vai ficando velho, a gente vai observando algumas coisas. A igreja já começa a entrar na bênção quando começa a ensinar. E como essa igreja trabalha no ensino? Terça-feira tem ensino doutrinário, quarta-feira tem ensino do discipulado, quinta-feira tem ensino discipulado, sexta-feira tem ensino teologia sistemática, sexta-feira tem ensino com os homens. Domingo nós temos ensino na escola dominical, como é bênção, viu? Irmãos, eu estou preocupado, porque o povo está deixando de ir na escola dominical. O que está acontecendo? Você não consegue levantar cedo, não? Põe um despertador lá. Eu vou mandar um pedir a Deus, vou mandar um anjo lá puxar seu pé. Você vai acordar e vai vir com som, você só para a igreja. Porque o anjo vai te trazer. Estou brincando, viu? Eu estou dizendo para você vir à igreja, na escola dominical. Nossa escola dominical está esvaziada, 28 pessoas só. O que é isso? Escola fraca. E você não vem. E não convida. Não. Uma igreja forte tem uma escola dominical forte. Tem uma área de ensino forte. O que está acontecendo? Só ensinamos, sobrelevando ensinamento a Santa Maria, que veremos as verdades sendo aplicadas. É preciso ensinar, e somente o discipulado realiza essa tarefa, leva da descrença para a crença. Olha que palavrinha interessante, leva da descrença para a crença, da crença para a maturidade. Nós estamos aqui porque nós éramos descrentes, mas a graça do Senhor nos alcançou. Vamos ser alcançados pela graça. Amém. Agora sabe o que você vai fazer? Você agora, que foi alcançado pela graça, pela crença, precisa passar por um processo de maturidade. Maturidade. Você não é menino mais agitado de um lado para o outro. O apóstolo Paulo declara em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa passagem sugere que o Evangelho é a ferramenta através do qual oferece salvação aos seres humanos. A mensagem central do Evangelho é que, por meio da fé em Jesus Cristo, as pessoas podem ser reconciliadas com Deus, perdoadas dos seus pecados e receber a vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta para você.
agitar Santa Maria? Se você deseja agitar Santa Maria, o Brasil e o mundo, ensine a palavra, ensine a verdade, ensine o Evangelho. E aonde eu faço isso, pastor? Onde eu estou? Na escola, no trabalho, no ônibus, com gente conhecida, com gente não conhecida. Abra sua boca e ensine. Ensine aquilo que você sabe. Não vejo crime nenhum nesse Jesus. Ele é o rei dos judeus. Ele é o teu rei. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Então, Senhor, feche os seus olhos nesse momento. Pai Santo, Pai Eterno, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Perdoe as nossas faltas, ó Deus. Quando nós não entendemos a grandeza de sermos seus súditos. Ó Deus, quando não entendemos que o Senhor é o nosso Senhor, nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a agitar a nossa igreja, a agitar essa cidade, ensinando